Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma série das conversas animalescas. O tema escolhido para hoje é a claudicação em frangos. E o que é isto da claudicação em frangos? Não é nada mais que as famosas manqueiras. Para percebermos um bocadinho melhor como é que este tipo de situações têm vindo a ser mais recorrentes dos animais, precisamos de perceber um bocadinho a história da importância que estes animais e que este tipo de proteína nos têm proporcionado. Cada vez mais, além de ser uma tradição aqui em Portugal e com muito foco também na região onde nós trabalhamos, a produção de frango e o gosto, digamos assim, pela carne de frango vai muito além desta tradição e deste gosto. A nível mundial, é uma das proteínas mais consumidas, principalmente porque ela traz um rácio muito bom em termos de produção e custo de produção. Estes dois fatores em conjunto são muito importantes para tornar este tipo de proteínas, neste caso uma carne bastante consumida e a um preço bastante interessante. Um, Daí que elas têm esta importância a nível mundial na produção de proteína, ou seja, na produção de carne. E com isto, com esta importância que ela tem, cada vez mais, e foi até aqui e cada vez mais será, alvo de mais estudos, de mais melhoramentos, e como em tudo na vida, ao ganharmos de um lado, vamos perder do outro. Na produção animal acontece também isso, que é quanto mais conseguimos alinhavar a parte produtiva, muitas vezes acabamos por perder outro tipo de situações, que neste caso é mais ao nível da rusticidade, ou seja, conseguimos ganhar em termos de produção, cada vez temos animais mais produtivos, ou seja, com menos com o mesmo conseguimos cada vez produzir mais, com os mesmos animais cada vez estamos a produzir mais carne, já falámos disso na questão da produção de carne. Por outro lado, temos vindo a perder um pouco as defesas e a capacidade do animal de sofrer estas adversidades, ou seja, o animal não está tão forte, mas por outro lado temos essa compensação de aumentarmos a produção de carne, que, pondo isto tudo numa balança, é o que nos interessa. Claro que cada vez mais tentarmos reduzir esta diferença nestes dois fatores, e cada vez se tem conseguido que estes fatores se equilibrem mais, mas ao longo do tempo isto foi uma evidência e agora vai-se trabalhando do outro lado da balança. Como isto acontece, há um dos problemas que tem sido mais frequente, tem sido este problema da claudicação. Vemos em todos os aspectos produtivos, ou seja, em todos os sistemas. Isto não é um problema exclusivo da indústria da produção de carne mais intensiva. Também é algo recorrente, digamos assim, se calhar por outros fatores, mas também há uma incidência grande destes acontecimentos na produção mesmo do frango caseiro, digamos assim, daquela nossa produção que temos atrás de nossa casa, no nosso pequeno galinheiro, com fatores diferentes do que acontece nas grandes indústrias, ou seja, são problemas, origens do problema diferente, mas que nos levam ao mesmo problema, que é a claudicação. Então, o que é que podemos fazer neste campo? É tentarmos aproveitar todos estes recursos que a grande indústria nos traz, toda esta pesquisa, toda esta ciência, para, em conjunto com eles, nos nossos problemas, adaptarmos à nossa situação e conseguirmos analisar de forma a que consigamos diminuir a incidência desses problemas. E para perceber como é que isso funciona, temos que perceber o problema para depois voltar atrás e reformular
alguns aspectos de forma a nos ajudar a que esse tipo de situações não sejam tão recorrentes. Um, Estes problemas da claudicação, uh, não há assim uma, só há várias causas, ele é multifatorial. Não podemos dizer que um, só acontece a situação A ou só acontece a situação B. Ou seja, há aqui uma importância muito grande que temos que perceber várias situações para resolvermos isto. E às vezes isto é o que torna a parte difícil. É esta situação de ser multifatorial e existir diversas fontes do problema para o mesmo problema. Nem todas as claudicações, digamos assim, nem todas estas manqueiras são iguais. Existem, elas podem ter várias origens. Vamos tentar ver aqui algumas. Temos origens como infecções, por exemplo, pequenos cortes que acontecem nos animais, seja alguma lesão, seja do estado do terreno, seja algum desleixo da nossa parte. Temos também problemas de desenvolvimento, os próprios animais a terem um desenvolvimento incorreto por diversos fatores que podem ser nutricionais, podem ser algum descuido nosso. Há aqui vários fatores, alguma guerra entre eles que podem entrar em causa. A própria genética, temos animais com mais predisposição para este tipo de situações e então temos que estar atentos a essas situações para, se for uma situação recorrente que identificamos genética, podermos fazer um descarte dessa linha produtiva. Temos também problemas que originam através da nutrição, alguns erros que realizamos, seja por falta de aconselhamento, seja por más escolhas, diversas situações que podem originar esse tipo de lesões ou que façam, que podem propiciar esse tipo de lesões nos animais porque tomamos uma decisão errada e começou ali um ciclo de falhas internas a nível de estruturas do animal, a nível de órgãos, a nível de tendões, todas essas situações de tecidos construtivos que não foram bem feitos. Tudo isto, como já falámos atrás, é uma bola de neve e vai desencadear uma série de ações. Outro tipo de situações é o próprio maneio que nós temos na nossa exploração, e o maneio influencia em quase toda a linha, não só nos problemas de claudicações, mas inúmeros problemas, e é sempre um ponto-chave a termos. Então, que tipo de lesões são estas? Existem várias. Eu vou falar aqui mais específico de uma situação e outra a nível mais geral, porque esta é a que mais acontece, que são as pododermatites. Isto é o que eu vejo mais recorrente. Não quer dizer que seja o que acontece mais em todo lado, mas em termos de escala é que eu observo em maior quantidade, e no fundo acaba por ser, não quer dizer que seja mais fácil de resolver, mas muitas causas são falhas dos proprietários ou nossos produtores, e que podemos tentar colmatar. Basicamente isto é uma lesão que acontece no pé, na parte inferior. Eu até tenho aqui uma imagem que pode nos ajudar. Isto é uma escala do tipo de lesões que acontecem. Existem vários tipos de lesões. Aqui há uma planta de pé normal, ou seja, sem qualquer tipo de lesão.
que vai piorando até um caso mais extremo, mais grave, que pode acontecer no animal. Isto pode ser assim estes casos mais leves, que pode levar a casos muito graves. Isto são pequenas queimaduras ou pequenas lesões, ou então vai haver um desgaste tão grande que pode levar a infecções que podem proporcionar outro tipo de situações que, em casos mais graves, levará à morte do animal. Outro tipo de situações que podem ocorrer é mesmo, apesar de não haver a morte, apesar de não haver o descarte do animal antes do seu consumo, pode haver o descarte de pequenas peças, neste caso os pés, as patas do animal, que muitas vezes não são tidas como perdas em termos de nossa casa, digamos assim, porque não é uma parte muito consumida, nem toda a gente gosta, mas temos que considerar uma perda, porque se estivéssemos a trabalhar, por exemplo, na indústria, é considerada uma perda, porque apesar de ser uma peça com um menor valor económico, dependendo da região do país, pode ter um alto valor económico, e ele apresentando este tipo de lesões é descartado e desvalorizado o preço para o produtor. Em termos mais mercado de casa, mercado de rua, pequeno mercado, apesar de não ser assim, não ter assim uma gravidade ou então uma influência tão grande no preço final, digamos assim, da carcaça em si, também não é bom, porque ao apresentarmos este tipo de situações ao nosso cliente, seja ao nosso vizinho, seja ao nosso amigo em quem vamos oferecer ou vender o frango, são sempre situações desagradáveis que vão desvalorizar o nosso produto, pondo muitas vezes em causa uma futura venda ao mesmo cliente, amigo, vizinho, seja o que for. Às vezes falamos na questão do preço, de carcaça, o preço final e descarte, não podemos invalidar e tornar isso só um problema da grande indústria. Temos que, mesmo nas nossas pequenas produções, sejam elas para obtermos um rendimento extra, sejam elas para um consumo próprio, temos sempre que considerar e trabalhar sempre como os melhores. E podemos não valorizar tanto aquela peça, mas o nosso vizinho é quem vendemos aquele franguinho, ou quando levamos para um restaurante, seja que situação for, e eles podem valorizar isso. E então, nós, ao não combatermos estas pequenas perdas, estamos a desvalorizar o nosso produto e estamos, no fundo, a perder dinheiro que, neste caso, se for no caso de uma pequena produção, seja o nosso dia a dia de produção, seja o nosso trabalho ou não seja o nosso rendimento extra que podemos tirar dali, é sempre uma perda e devemos ter sempre em atenção estas situações. Quais são os principais fatores que podem influenciar este tipo de lesões? Em primeiro lugar, é o peso. Voltando aqui um bocadinho ao início, como falámos, hoje cada vez mais temos as situações que os frangos crescem muito e crescem rápido. Ao levarmos esta frequência de crescimento cada vez maior, muitas vezes a capacidade esquelética do animal não tem conseguido acompanhar a produção de carne. Seja, vamos imaginar, estão dois carros lado a lado, enquanto a produção de carne vai a 50 a hora, a produção do esqueleto, de tendões, vai a 80, ou seja, conforme o carro dos músculos começa a correr, então o outro começa a ficar para trás e muitas vezes anda ali uma situação em que está no fio da navalha, está no limite de não aguentar. O que é que acontece? É que se não dermos as melhores condições para os animais conseguirem fazer esta competição no limite das suas capacidades, basta falhar ali uma peça
que esta batalha é perdida e o animal vai sofrer essas consequências. E muitas vezes acaba por ser este tipo de problemas, a claudicação começa a aparecer. Outra situação que vejo com alguma recorrência é a situação das camas. Muitas vezes desvalorizamos este aspecto, deixamos de um lote para outro lote, não temos algum cuidado e às vezes até trocamos de lote para lote, mas não tomamos as melhores escolhas dos materiais que usamos ou usamos poucos materiais. O que é que vai acontecer nesse sentido? Se usarmos materiais demasiadamente agressivos, o que acontece é que vamos fragilizar e temos que pensar que é nestas estruturas, nos pés e nas patas, que os animais passam ali a maior parte do tempo. Ou seja, se não, temos que pensar que se não usarmos um material que dê conforto e estabilidade ao animal, toda a nossa produção vai ser posta em causa. Temos um sítio em cimento, vamos imaginar um sítio fechado, em que pomos uma camada de 1 centímetro, por exemplo, de fitas, tudo bem, temos a escolha acertada do material para proporcionar um bom bem-estar, mas depois temos a parte errada, que a camada que pusemos é extremamente fina e o contacto com o cimento vai ser praticamente direto. Podemos pensar numa situação de descalçar os pés e ir para lá e vermos se aquela situação está confortável para nós. Claro que não vai estar. Temos que imaginar que o animal é a mesma situação, ou seja, ele não tem sapatos, como nós temos, para nos proteger destas agressividades, então temos que repensar a situação da cama deles. Com isto, o que é que pode acontecer? Vamos ter lesões, seja mais agressivas ou menos, mesmo que seja pequenas lesões. Estamos a falar, por exemplo, pequenas agressividades na pele do animal, na estrutura da pele, que vai fazer um desgaste e vai tornar aquela zona extremamente sensível. O animal, ao estar sensível, não vai querer caminhar. Se não quer caminhar, não se vai deslocar para comer, para beber, e isso vai nos trazer problemas a níveis de produção, porque ele, ao não consumir alimento, não vai ganhar a estrutura necessária. Por isso é que isto é importante, às vezes, os efeitos indiretos que vamos ter deste tipo de situações, porque não basta muitas vezes olhar e o animal anda bem e está bem, mas não tivermos problemas a nível de patas, ok, mas se calhar ele, em vez de crescer em 3 meses, cresceu em 4, ou seja, tivemos ali um mês a mais, que quem diz 3 ou 4, diz 5, 6, 7, 10, o que for o vosso objetivo produtivo, que vai influenciar a nossa produção. E se tiver mais um mês do que o estipulado e feito as contas que deverias ter, é mais um mês de prejuízo que temos. É mais um frango que, em vez de custar 5 euros, vai custar 6. Se em vez de ganharmos 10 euros, vamos ganhar 9. Seja que contas fez, o importante é percebermos que temos ali um período de tempo que vamos ter um prejuízo ou menos ganho por uma má decisão da nossa parte. Não é o único caso, não é as pododermatites. Temos também o caso das inflamações de tendão. Aqui existem muitas situações. É muito mais difícil encontrarmos as causas e basicamente isto aqui é uma inflamação que conseguimos ver no animal em certas zonas da perna, das patas, que há uma inflamação ou então uma zona que parece que está pisada, ou seja, ali há alguma diferença na coloração da pele. Também é mais ou menos comum isto aparecer, mas aqui as causas já são muitas. Estamos a falar de situações de déficits de vitaminas, tipo vitamina D3,
situações de diferenças de cálcio e fósforo. Existe uma correlação que é importante manter entre estes dois minerais. Erros de nutrição que nos levou, por exemplo, a um déficit de qualquer nutriente, porque o intestino não está a trabalhar bem, por causa de uma situação que não trabalhamos lá atrás, já falámos desta situação, ou então temos casos também de infecções por bactérias, problemas de vírus. Aqui a situação já é mais complexa, é mais difícil de analisar. Uma das situações que podemos ver normalmente é quando fazemos um corte nas patas. Normalmente vemos a presença de algum líquido anormal, além destas colorações. Daqui conseguimos ver bem que existe uma coloração e um inchaço um pouco diferente de uma pata para a outra. Há pequenos apontamentos que conseguimos ver visualmente, mas há outros que não conseguimos. A única hipótese seria recolher alguns materiais, enviar para o laboratório e perceber ao certo o que é que isto se passa. Depois teríamos que fazer alguns tratamentos aí já com o veterinário, no resto dos animais que possa estar a aparecer, e tratar esse lote e eventualmente outros lotes que tenhamos em casa. Aqui estas inflamações já é mais difícil. Também acontece, não é tão recorrente como as pododermatites, nos casos que eu visito, nos casos que eu acompanho mais e que me tenho deparado. Estamos a falar de casos, não que tenha dados estatísticos que anoto, olha, aqui vi 5, aqui vi 4, não nesse sentido, mas visualmente e pela ideia que tenho é que aparece muito mais as outras situações do que estas. É uma situação mais complexa e, felizmente, é uma situação que é menos comum aparecer. Para termos ideia do que é que acontece a nível da indústria, eles até classificam, isto é um problema comum, infelizmente, mas cada vez existe mais preocupação neste sentido por causa desta recusa de animais ou de peças do animal a nível de matador. Numa das pesquisas que fiz, uma empresa de integração, que são empresas que têm toda a linha de produção, desde o pinto pequeno do dia, têm ali as pedreiras, tudo, fazem todo o sistema de uma ponta à outra até ao abate, e eles falavam em perdas de 14 milhões de dólares no ano. Claro que isto é uma cadeia muito grande, mas tem, por exemplo, mercados como a China, por exemplo, que valoriza muito esta peça do animal, e então qualquer tipo de presença de colorações diferentes, de pododermatites, essa peça é recusada e significa um prejuízo muito grande. Cada vez mais está-se a trabalhar para que isto não aconteça. Existe já também, a título de curiosidade, alguns protocolos de visualização nas próprias explorações, nos próprios aviários, para tentar definir, digamos, um score da quantidade de animais que estão com este tipo de problema antes de chegar ao abate. O que é que eles fazem? Vão lá diretamente aos aviários, selecionam uma porcentagem, dependendo da quantidade de animais, e definem quantos estão com este problema. Basicamente eles têm uma escala em que uns é que não têm qualquer tipo de problema, outro grupo é os que apresentam alguma dificuldade já na locomoção, ou então apresentam uma diferença, digamos, nos passos, não é aquele passo certo, e outro grupo é o grupo de que dá poucos passos, normalmente 4, 5 passos, e tem que repousar para descansar, ou seja, já é ali um sinal de alguma agressividade no andamento, é sinal que alguma coisa está mal. Eles pegam nestes dados e avaliam os lotes e avaliam, no fundo, o bem-estar do animal e se estão preparados ou não
para continuar a sua linha de produção para abate. Ou seja, já existe esta preocupação, dado a importância que este caso acaba por ter e a influência que tem nas perdas que têm acontecido por causa deste tipo de situações. Por isso, é importante observarmos os nossos animais, tentarmos perceber se isto está a ser um problema recorrente e, acima de tudo, se estiver a ser, puxarmos um bocadinho a fita atrás e tentar perceber quais são as situações. É uma situação básica, fruto do nosso maneio, das nossas escolhas. Muito bem, vamos modificar, vamos tentar corrigir essas situações. Não é da nossa escolha, vamos tentar, juntamente com outros profissionais, como um veterinário, por exemplo, fazer umas recolhas, tentar analisar ali o que é que acontece, mandar para o laboratório, ver o que é e executar um protocolo de ou prevenção ou de atuação rápida, se ainda for possível. Espero que tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem mandar uma mensagem ou então deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.